Os guerreiros, muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Hoje, na nossa aula de trigonometria, vamos ver a matéria de redução ao primeiro quadrante. Quando é que a gente faz a aplicação das relações de redução ao primeiro quadrante? O ângulo pode estar no segundo, terceiro e quarto quadrante, e eu faço essas reduções para conseguir achar as razões trigonométricas dele, o seno, o cosseno e a tangente, mais rápido. Perguntar assim, quanto é que vale a tangente, o seno, o cosseno de 225 graus? Fazer umas continhas rápidas e tudo, mas com os cálculos de redução ao primeiro quadrante isso é muito mais rápido. Tá? Vamos aprender a fazer isso e também vamos aprender as relações importantíssimas que existem em ângulos, em arcos complementares, arcos que somam 90 graus. Legal? Então vamos junto. Guerreiros, vamos lá então. Vamos imaginar aqui um ângulo que eu tenho no segundo quadrante. Ó. Passei do primeiro, estou aqui um ângulo do segundo quadrante. Vou chamar esse ângulozinho aqui ó, de x. Então esse meu ângulo de segundo quadrante, o que eu fiz com ele? Eu comecei aqui em 0, fui até 180 graus, π radianos, e voltei x. Então esse aqui é o ângulo ó, de π menos x, de 180 menos x. E eu quero descobrir qual é o seno, qual é a tangente, qual é o cosseno desse ângulo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou espelhá-lo para o primeiro quadrante, eu vou jogá-lo para o primeiro quadrante, vou usar aqui o meu eixo dos senos, eixo Y, como eixo de simetria. Então vou rebater esse ângulo lá para o primeiro quadrante. Ó. Joguei aqui. Esse ângulo aqui, obviamente, vale x também. Então repara que o seno de 180 menos x, ó, que é esse valor aqui, é o mesmo seno de x. Então, o seno de x é igual ao seno de 180 menos x. Que o cosseno de 180 menos x, de π menos x, é o simétrico do cosseno de x. E ó, no eixo das tangentes aqui, que a tangente de π menos x é a simétrica, é o valor simétrico da tangente de x. Então, vamos lá. Ó. Seno de π menos x é igual ao seno de x. Cosseno de π menos x. O cosseno está aqui, o outro cosseno está aqui. Então, é menos o cosseno de x. E a tangente de π menos x é igual a menos a tangente de x. Uma tangente é negativa, a outra é positiva. Então, imagine que esse meu ângulo aqui de 180 menos x, de π menos x, seja um ângulo de 150 graus. Eu te perguntar assim, qual é o seno de 150? Você vai pensar como se ele fosse um ângulo do primeiro quadrante. Ó. 150 é o quê? 180 menos 30. Então, esse x aqui valeria 30 graus. Então, aqui ia valer 30 graus. Então, o seno de 150, que é 180 menos 30, é igual ao seno de 30, meio. O cosseno de 150 é menos o cosseno de 30, menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 150 é menos a tangente de 30, menos raiz de 3 sobre 3. E eu tinha um ângulo de segundo quadrante e pensei como se ele fosse um ângulo de primeiro quadrante. Fiz uma redução ao primeiro quadrante. E se eu pegar um ângulo do terceiro quadrante? Né? Fui lá, passei do 180 e agora eu caminhei mais um pedacinho aqui. Se eu chamar esse ângulozinho aqui de x, esse ângulo aqui vai ser o ângulo quê? De π mais x, 180 mais x. Como é que eu vou pensar nesse ângulo no primeiro quadrante? Vou pegar essa reta aqui e vou completar para lá para o primeiro quadrante. Ó. Esse ângulo de x que eu achei aqui, ele é igualzinho a esse ângulo aqui porque ele é oposto pelo vértice, são do tipo OPV. Vimos isso na nossa relação de ângulos, lá na nossa aula de ângulos, na nossa matéria de geometria plana. Então esse ângulo aqui é igual a esse porque é oposto pelo vértice. Então meu ângulo de π mais x, meu ângulo de x. Repara que o seno de π mais x, ele vai valer ó, o simétrico do seno de x, vale menos seno de x. O cosseno de π mais x, ele também é simétrico ó, em relação ao cosseno de x, vale menos seno de x. Se eu traçar aqui agora a tangente, ó, a tangente de π mais x, ela é igual à tangente de x. Então, se eu pensar, por exemplo, que esse ângulo aqui seja o 225 que eu falei no início da aula. 225 ele é o quê? 180 mais 45. Então, o x aqui valeria 45. Aqui vale 45. Então, o seno de 225 é menos seno de 45. Menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 225
é menos o cosseno de 45, menos raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 225 é igual a de 45, 1. Então vamos lá. Seno de π mais x. O seno é simétrico, então vale menos seno de x. O cosseno de π mais x. Cosseno de π mais x, ó, cosseno também é simétrico, vale menos o cosseno de x. E a tangente de π mais x, olha lá, a tangente é igual à tangente de x. Eu tinha um ângulo de terceiro quadrante e eu pensei nele no primeiro quadrante. Eu levei ele para o primeiro quadrante e depois relacionei os sinais. Show? Beleza? Ângulo de quarto quadrante. Eu já vi em livros de ângulo, trabalhando com redução ao primeiro quadrante, nessa parte, do autor começar aqui em 270, em 3π sobre 2 e caminhar x para cá. Só que quando ele caminha esse x aqui, se você for jogar esse ângulo para o primeiro quadrante, ó, esse ângulo x vai ser igual a esse aqui. Então esse aqui, começando da origem, que é o nosso padrão de raciocínio, seria o quê? 180, seria de 90 menos x. Seria o complemento dele. Aí eu teria que fazer alguns outros cálculos, algumas outras resoluções para chegar no ângulo que eu quero. Dá um pouco mais de trabalho. Então o que eu prefiro fazer? Ao invés de fazer isso, eu completo a volta. Eu vou lá em 2π radianos, em 360 graus, e eu volto. Então esse ângulo aqui eu vou chamar de x, ó, é esse aqui, na volta. Eu fui a 2π e voltei. Então aqui vale, ó, 2π menos x. Por quê? Quando eu for espelhar esse ângulo para cima, esse aqui vai ser o meu x, ó. Já começando do zero e subindo, como é o nosso padrão de raciocínio, ao invés de trazer ele para baixo. Então vamos lá, vamos pensar no ângulo, sei lá, de 300 graus. Qual é o seno, o cosseno e a tangente de 300 graus, que é um ângulo que está aqui no quarto quadrante? Repara que o cosseno de 2π menos x, ó, é igual ao cosseno de x. Que o seno de 2π menos x é menos o seno de x. Traçando aqui o eixo das tangentes, olha lá, que a tangente de 2π menos x é menos a tangente de x. Então, se eu for pensar em 300 graus, seria o quê? 360 menos 60. Então, aqui seria um ângulo de 60 graus e aqui também. Então, ó, o seno de 300 é menos seno de 60, menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60, meio. E a tangente de 300 vale menos a tangente de 60, menos raiz de 3. Então vamos escrever aqui, ó. O seno de 2π menos x é igual ao seno é simétrico, menos seno de x. O cosseno de 2π menos x, ó, o cosseno é o mesmo para cá e para lá. Então é igual ao cosseno de x. E a tangente de 2π menos x é igual, uma tangente aqui embaixo, outra lá em cima, é simétrico, menos tangente de x. Tranquilo? Eu já vi aluno querendo decorar isso, não precisa decorar. Viu como é que eu cheguei? Eu desenhei os círculos e fui espelhando, eu fui usando os eixos como eixos de simetria até o primeiro quadrante. Então você não precisa ficar decorando as relações de redução ao primeiro quadrante. Você pode fazer, faça. Faz o desenho, você vai perder aí 30 segundos de desenho e não vai errar a questão disso aqui na prova, tá bom? Vou falar agora com vocês dos ângulos complementares, tá legal? Vamos lá. Guerreiros, na nossa aula de geometria plana sobre ângulos, a gente viu o que são ângulos complementares, suplementares e replementares. Lá no vídeo, na parte de geometria plana, ângulos. Vimos que ângulos complementares são ângulos que somam 90 graus. Aqui em trigonometria, a gente vai ver uma relação muito importante quando os ângulos somam 90 graus. Por exemplo, qual é o seno de 30? O seno de 30 é meio. Qual é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é meio. Por aí você já tira uma ideia do que eu estou te dizendo, que é o quê? Quando os ângulos são complementares, quando os ângulos somam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno de outro. O seno de 1 é igual ao cosseno de 89. O seno de 89 é igual ao cosseno de 1. Vou provar isso para vocês aqui agora, olha só. Tenho aqui dois ângulos complementares, x e y. X mais y igual a 90. Vou usar aqui uma relação trigonométrica que a gente vai ver na nossa próxima aula,
que é a soma e diferença de arcos, né? O seno de A mais B, depois eu vou falar do cosseno de A mais B, a tangente de A mais B, tá? Depois arco duplo, arco metade, tudo isso a gente vai ver na nossa próxima aula, no próximo vídeo que eu vou subir. Mas eu vou adiantar aqui para vocês, ó, o seno de A mais ou menos B. É o seno de A cosseno de B, mais ou menos seno de B cosseno de A. Se aqui dentro é mais, aqui é mais. Se aqui dentro é menos, aqui é menos. Então vamos lá. Na minha relação aqui, ó, x mais y igual a 90, eu vou pegar o x e vou passar para o outro lado. Vou ficar o quê? Que y é igual a 90 menos x. Vou jogar aqui seno dos dois lados. Vou ficar aqui, que seno de y é igual ao seno de 90 menos x. E vou aplicar aqui o seno da diferença de dois arcos. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então aqui vai ficar que o seno de y é igual ao seno de 90 vezes o cosseno de x menos seno de x vezes o cosseno de 90. Então lá, seno de y é igual. Seno de 90 vale 1. 1 vezes cosseno de x é cosseno de x, menos seno de x vezes cosseno de 90. Cosseno de 90 vale 0. 0 vezes menos cosseno de x dá 0. Me sobra só o quê? Cosseno de x, olha lá. Seno de y é igual ao cosseno de x. Então, quando os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Agora um bisuzinho. Se eu substituir esse y aqui, ó, y por 90 menos x, eu não passei o x para lá, não descobri que y vale 90 menos x, vou substituir o y por 90 menos x. Vai ficar o quê? Vai ficar aqui o seno de 90 menos x é igual ao cosseno de x. Relação importante. Seno de x igual ao cosseno de y, seno de y igual ao cosseno de x, quando os ângulos são complementares. Então, eu posso até botar uma coisa mais completinha aqui, ó. Assim como o seno de x é igual ao cosseno de y. De novo. Seno y igual ao cosseno x, seno x igual ao cosseno y. Seno de 90 menos x igual ao cosseno de x. Assim como o cosseno de 90 menos x é igual ao seno de x, pelo mesmo princípio. Essa é a relação importante que eu falei sobre ângulos complementares. Sempre que os ângulos forem complementares, sempre que eles somarem 90 graus, seno de um vai ser o cosseno do outro. Aí botei aqui um exemplozinho para a gente dar uma questão da prova da EAR, que ele pediu para a gente simplificar. Fala, simplifique a expressão, e vem isso aqui. Questão direta de redução ao primeiro quadrante, e aqui uma de ângulos complementares. Vamos ver aqui, a gente acabou de ver essa matéria. Y igual ao cosseno de 2π menos x vezes cosseno de π menos x sobre seno de π mais x vezes o seno de π sobre 2 menos x. Bom, vou fazer aqui o círculo trigonométrico só para vocês verem como é que a gente raciocina numa questão dessa, como é que é muito fácil. Ó. Cosseno de 2π menos x. Então, ó, dei a volta toda 2π, voltei x. É uma redução de quarto quadrante. Cosseno de 2π menos x. Está aqui o meu x. Botei lá no primeiro quadrante. Ó. Aqui vale x também. Então, o cosseno de 2π menos x, ó, é igual ao cosseno de x. É o mesmo cosseno. Então, posso substituir o cosseno de 2π menos x por cosseno de x, porque tem, ó, o mesmo valor. O mesmo valor. Aí ele continua lá. Outra. Vezes o cosseno de π menos x. Comecei aqui no zero, fui até lá, π, radiano 180, voltei x. Ó. Esse ângulo vale x. Ele fala do cosseno. O cosseno de π menos x. Vou jogar lá no primeiro quadrante. Ó. Olha lá. É simétrico. Aqui está o cosseno de x, aqui está o cosseno de π menos x. Então, o cosseno de π menos x vale menos cosseno de x. Menos cosseno de x. Beleza? Bom, sobre seno de π mais x, π, 180 graus, mais x, passei para cá, o seno de π mais x. Olha lá, seno de π mais x é menos seno de x. Então, aqui vai valer menos seno de x, vezes o seno de π sobre 2 menos x. Π sobre 2 é 90. Então, o seno de 90 menos x. Acabamos de ver aqui, ó. Seno de 90 menos x é igual ao quê? Cosseno de x. Ângulos complementares, seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, o seno de 90 menos x
é a mesma coisa que o cosseno de x. Aí eu posso simplificar aqui, ó, esse cosseno com esse menos com esse menos, aí fico com o quê? Com cosseno dividido por seno. Cosseno dividido por seno é o inverso de seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é tangente, então cosseno sobre seno é cotangente de x. Acabou. Era isso que ele queria lá na prova. Uma simplificação aplicando direto as relações de redução ao primeiro quadrante e finalizando com uma relação de ângulos complementares. Viu como é que isso cai em prova? É muito fácil. Ah, mas eu não lembro como é que faz. Faz o círculo. Se você fizer o círculo, você não vai errar. Só se você quiser errar. Faz o círculo concentrado que você não erra. Viu que eu não botei nenhuma relação decorada. Eu provei tudo no círculo aqui para poder fazer a questão. Questão boba, ponto dado. Tá legal, galera? Então, façam a lista de exercícios que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Você tem que praticar isso, então faz essa lista de exercícios. Se tiver alguma duvidazinha, pode me perguntar aqui pelo canal, sem problema nenhum. Eu vou responder assim que puder, tá? Se gostou do vídeo, se inscreva no meu canal. Importante que você se inscreva para a gente fortalecer o nosso canal e atrair mais gente. Tá? Então se inscreva no canal, marque o sininho para você ser notificado quando eu subir com outro vídeo. E eu já falei que meu outro vídeo vai ser de soma e diferença de arcos, arco duplo e arco metade. Tá? Compartilhe, comente com seus amigos, deixe um comentário no vídeo para mim. Marque o joinha, falou? Mas se inscreva no canal, é muito importante. Se inscreve aí, tá legal? Espero ter ajudado vocês. Um beijo no coração de todos. Os